Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Elson. Mais uma manhã de reviravoltas. Mais uma manhã de reviravoltas na política. Vamos trazer as informações aqui em tempo real. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde. Paula, boa tarde a você que nos acompanha nesse clima que a Paula anunciou amanhã de hoje. Eu diria que o anúncio de Bárbara é traque. Perto do que está acontecendo, hein, Elivaldo? É verdade. Elivaldo Barbosa vai trazer as informações ao lado de Paula e também ao lado de Sávia Barreto, que está em Brasília e traz informações para nós também. Boa tarde para você, Sávia. Ótima tarde, Joelson, Elivaldo, Paula. Confirmação de muitos bastidores, né, das últimas 2 semanas. Inclusive, eu quero começar, Sávia. Eu sei que tem muita informação, como disse aqui o Elivaldo, que soa como bomba nesse momento na política. Mas vamos falar a respeito de uma chapa onde a paz está reinando. É a encabeçada por Dr. Pessoa. Foto na tela, porque Sávia Barreto traz os detalhes desse bastidor. A imagem mostra o Dr. Pessoa, Antônio José Lira e Jeová Alencar dando as mãos, Sávia. Dando as mãos e provavelmente a gente tem aí uma chapa majoritária, Doutor Pessoa encabeçando essa chapa e Jeová Alencar, deputado estadual, superintendente da Saad Sul, como pré-candidato a vice. Essa composição já foi ensaiada outras vezes, não é a primeira vez que o Doutor Pessoa, até mesmo publicamente, em entrevistas, fez convites a Jeová, mas houve um recuo e agora, o que eu apurei de bastidores, não houve anúncio oficial dessa chapa, portanto é informação de bastidores, mas checada por mim, de que o Palácio da Cidade trabalha com essa nova composição. Doutor Pessoa e Jeová Alencar. E Jeová entraria na chapa, claro, com carta branca para fazer as composições necessárias, atrair mais vereadores, costurar a solidez do apoio desses vereadores, a gente sabe que é um pouco dúbio em muitas situações, e assim viabilizar com força a chapa do Palácio da Cidade. É isso que os vereadores estão falando, estão sentindo e acreditam que a composição de fato vai ser essa. Doutor Pessoa e Jeová. Bom, deixa eu falar com o Elivaldo Barbosa a respeito desse assunto, porque a gente acompanhou, inclusive, declarações do Dr. Pessoa e de Jeová Alencar, Elivaldo, na semana passada, colocando absolutos panos quentes em qualquer conflito eventual que tenha existido. É verdade. Está resolvido isso, Elivaldo? Bom, a indicação é essa, né? Ontem, na semana passada, você lembra, no dia posterior à entrevista concedida pelo deputado Jeová Alencar, em que teria deixado dúvidas, incertezas na cabeça do prefeito Dr. Pessoa, mas que no dia seguinte todas essas dúvidas e incertezas foram resolvidas, foram dissipadas numa manifestação em praça pública durante um ato solene da prefeitura, em que Jeová e Dr. Pessoa deram as mãos, abraçaram, cumprimentaram, juraram fidelidade até mesmo para uma possível composição de chapa. E aí essa foto que nos traz a Sávia confirma exatamente essa tendência que acontece de forma muito consistente desde a semana passada. Muito bem. Nós vamos falar agora a respeito do PSDB. O PSDB é um partido que está ou estava aliado com progressistas, União Brasil, que tinha como nomes de pré-candidatos Silvio Mendes, Bárbara do Firmino até pouco tempo atrás, que tinha Luciano Nunes, ou que tem Luciano Nunes, como um outro pré-candidato, João Vicente Claudino, tudo nesse grupo. Só que as declarações de Silvio Mendes, colocando o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Teresina, desagradaram o PSDB. De acordo com o presidente da sigla, Luciano Nunes, essa declaração de Silvio Mendes, dada já a partir da convenção do PSDB na semana passada, gerou turbulência na relação e um rompimento. O PSDB diz que não é mais um partido que se alia a uma pré-candidatura de Silvio Mendes, hoje filiado à União Brasil. O presidente do partido, Luciano Nunes, conversou com a nossa equipe, conversou com o Elivaldo Barbosa. E nós vamos ver agora essa declaração. O que houve foi uma quebra de acordo, um anúncio de uma pré-candidatura como se fosse da oposição, uma autoproclamação, coisa que não existe, e é uma desconsideração de qualquer eventual pré-candidatura, né? E isso inclui, inclusive, o senador João Vicente Claudino, que se filiou na semana passada ao PSDB e também colocou o seu nome à disposição. Então, nós entendemos que houve uma quebra de acordo, que houve uma desqualificação das pré-candidaturas postas do PSDB. Então, diante desse fato, eu estive ainda na semana passada com o presidente do União Brasil, Marcos Elvas, e com o presidente do Progressistas, Joel. Também por telefone falei com o Fabrício, presidente do PL, que também mantém conversas, né, com os partidos de oposição, e comuniquei a nossa posição, a posição do PSDB, de manter a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Teresina, independentemente dos demais partidos.
Elivaldo Barbosa. Na sequência da entrevista, Joelson, nós perguntávamos sobre acordo com o PT. Ele afirmou que não existe conversa com o PT nessa direção. Não é? Luciano Nunes, inclusive, ele deixou bem claro. Agora, com relação a essa parte da entrevista, Joelson, Luciano Nunes afirmou que ele revelou expressões fortes do ponto de vista político, nada pessoal ou que possa ferir qualquer tipo de interesse pessoal. Mas ele foi claro, politicamente, houve uma quebra de acordo, desqualificação de candidatura e a Paula estava me lembrando aqui, ele condenou o que se chama de autoproclamação de pré-candidatura nessa aliança, não é? Que está ainda em formação, que envolve o Progressistas, União Brasil e o PSDB. Há alguns dias houve no PSDB aquele fato de bastante repercussão. Bárbara do Firmino, muito bem situada nas pesquisas, abriu mão da disputa e aderiu Fábio Novo. E agora Luciano Nunes anuncia esse rompimento, alegando quebra de acordo com Silvio Mendes, pré-candidato do União Brasil, por estas razões que ele elencou aí. Agora, do lado de Silvio Mendes, ele já reagiu, Joelson. Silvio Mendes reagiu? Reagiu. Ele, assim que soube dessa declaração, eu conversei com ele por telefone, ele disse, olha, já que em relação a acordos ou possíveis acordos que poderão ser retomados, eu vou convidar Luciano Nunes para uma nova conversa e abrir e zerar o jogo em relação à candidatura. O que não pode é ocorrer a ameaça à aliança que ele considera como certa, sólida, envolvendo União Brasil e o PSDB. Paula, então está difícil, né, manter essa relação pelo que está vendo na repercussão entre as declarações de Luciano e reações de Silvio Mendes. Inclusive, essa reunião teria acontecido, segundo Luciano Nunes, um dia após aquela declaração da deputada Bárbara, onde o grupo da oposição ali, ratificado por vários líderes que estavam presentes, combinaram que esse pré-candidato só seria escolhido no mês de dezembro. Foi justamente o motivo do incômodo no Ninho Tucano, algumas entrevistas dadas pelo ex-prefeito Silvio Mendes, falando sobre essa possível pré-candidatura. E aí, logo depois dessa pergunta que o Elivaldo fez sobre o PT, eu perguntei para Luciano se algo ainda poderia ser colocado à mesa para retomar essa aliança, e ele falou em respeito e confiança. Agora a gente vai ver onde é que esses dois valores vão se concretizar de fato em atitudes nessa possível conversa que ele pode ter com o Silvio Mendes. Bom, agora fica uma questão entre Luciano Nunes e Fábio Novo, as imagens que você vê na tela central. Os dois estariam se aproximando de um diálogo. Essa questão foi colocada, inclusive, durante o final de semana, repercutiu que haveria uma aproximação entre Luciano Nunes e Fábio Novo. Sávia Barreto, direto de Brasília, já existe expectativa para esse encontro e para esse diálogo? Existe expectativa. Acho que a pergunta é definitivo, acredito que a porta fica entreaberta a partir do momento em que o ex-prefeito Silvio Mendes chama esse grupo para uma conversa. Agora, a outra dúvida é, e para onde vai o PSDB? Tem condições de manter a pré-candidatura de Luciano Nunes, um caminho próprio, ou vai unir-se a outro grupo? E esse outro grupo hoje é justamente o grupo do Palácio de Karnak, o grupo do pré-candidato do PT, Fábio Novo. Minhas fontes informam que nos bastidores há uma conversa marcada para acontecer. Quando, onde, não foi divulgado, mas deve acontecer essa conversa entre Fábio Novo e Luciano Nunes para tentar atrair esse grupo, não só o Luciano, mas o grupo do PSDB, majoritariamente, para adesão a Fábio Novo. É muito simbólico que se isso acontecer, por isso há um esforço para a concretização dessa possível aliança. Bom, ela vai acontecer? A gente viu coisas que pareciam improváveis acontecendo, Elivaldo Barbosa e Paula. É verdade, é verdade. Algo que era absolutamente improvável acabou se materializando. Agora, é claro que isso vai depender muito de conversas, de lideranças. Nós tratamos desse assunto hoje, por exemplo, né, Paula e eu, com o presidente da Assembleia Legislativa, né? Uhum. E ele falou com todas as letras que cabe o PSDB numa aliança com o PT. E não só o PSDB, como também lideranças políticas até hoje filiadas ao Progressistas. Como aconteceu com Bárbara do Firmino, pode acontecer também com outras lideranças vinculadas, ligadas, filiadas ao Progressistas. Então vamos acompanhar a declaração de Franzé Silva, Elivaldo Barbosa, a respeito dessa aproximação com partidos que hoje estão em campos diferentes do PT. Parlamentares
da oposição também estão sendo ouvidos, como também estão nos ouvindo o tempo em que estamos buscando a criação dessa frente. O deputado Marlin é um parlamentar que é bem votado em Teresina, tem uma liderança muito forte na capital, mas também queremos criar com outros parlamentares essa linha de diálogo. Não é a questão de ser situação ou oposição, é a situação de quem se preocupa em fazer com que a cidade de Teresina se reorganize e possa crescer cada vez mais, gerando emprego e renda. O PSDB cabe nessa frente? Cabe, nós já fomos parceiros do PSDB, já tivemos inclusive dobradinha em chapa concorrendo a cargos majoritários. Hoje o PSDB está na mesma situação que o PT, somos oposição à prefeitura. E tendo um foco em comum, há sim espaço para diálogo com o PSDB também. Paula, estaria se formando aí um super campo de oposição a doutor Pessoa? A gente já viu declarações semelhantes, Joelson, na semana passada, do próprio pré-candidato, Fábio Novo, admitindo essa aliança. Eu acredito que é uma definição de quem, de fato, será antagonista nessa eleição. E a narrativa colocada por os petistas é que é o prefeito doutor Pessoa ali no Palácio da Cidade. Bom, de qualquer forma, a Paula ouviu o presidente municipal do Progressistas, o vereador Aloysio Sampaio. Ele afirmou que o pré-candidato natural da oposição, de fato, segue sendo o ex-prefeito Silvio Mendes, mas demonstrou um ar de respeito ao PSDB, ao nome de Luciano Nunes e aos entendimentos que foram feitos até agora entre os partidos PSDB, União Brasil e Progressistas. Nós vamos trabalhar sempre pelo diálogo, respeitando aqui cada um dos integrantes do grupo. O ex-deputado Luciano Nunes, presidente do PSDB, tem um valor muito grande para nós e, particularmente, eu sou amigo particular dele. Passei esses dias fora e vou trabalhar agora, já entrei em contato com ele hoje cedo, para a gente poder amenizar e resolver rapidamente essa situação. A ideia nossa é a gente não antecipar as coisas, né? Acho que essa chapa majoritária ela só deverá ser formada no momento que essas relações estejam azeitadas, maturadas, e que seja uma chapa de consenso, de diálogo, né? Que seja uma chapa que venha fortalecer nosso grupo, não dividir. Então, acho que a gente está caminhando para uma definição de uma pré-candidatura do Dr. Silvio Mendes, como vocês já viram, já era a nossa expectativa. O Dr. Silvio foi o nosso candidato a governador, era o nosso candidato natural a prefeito, né? Se realmente tivesse essa disposição, tinha colocado aí antes da saída da Bárbara a opção para a Bárbara, para o Luciano se viabilizarem, e existia de fato uma corrente muito forte que esses dois poderiam realmente ser os nossos candidatos, mas houve mudanças e essas mudanças elas estão sendo bem assim no sentido dessa pré-candidatura bem recebida, essa pré-candidatura do Dr. Silvio Mendes. Tá, fica claro, Paula, que Progressistas segue com União Brasil nesse projeto Silvio Mendes, né? O PSDB, ao romper, sai, mas sai sozinho, não sai com outras siglas, né? Sim, Joelson, esse grupo ele permanece unido, Progressistas e União Brasil, e de fato há essa aproximação do PSDB com alguns dirigentes do PT, como o Elivaldo, a Sávia, trouxeram aqui em apurações. Mas o que eu senti, o que eu venho sentindo de declarações dadas por membros do próprio PSDB, do Progressistas, do União Brasil, é que há um sentimento de manter o PSDB, também o ex-deputado Luciano Nunes, alinhado com esse grupo também. É o que eu senti muito na declaração dada pelo vereador Aloysio Sampaio, de um respeito e da importância que tem o próprio PSDB e Luciano para essa chapa que se tenta montar na oposição. Inclusive, o senador Ciro Nogueira, ele deve vir a Teresina em meados do dia 10 do próximo mês, onde esses diálogos eles devem ser aprofundados e costurados de fato. Pois não, Lival. Outra vertente, para completar o que a Paula adianta aqui para nós, Joelson, diz respeito a influências no PSDB do Piauí em relação à direção nacional. Avaliam que a direção nacional do PSDB
reprovaria uma possível aliança do PSDB de Teresina com o PT, porque entraria em choque com uma tradição histórica da legenda. Ou seja, em Teresina sempre foi o PSDB um partido protagonista. Eu acho até que a realidade hoje não é bem assim pela circunstância política que se encontra o PSDB bastante desidratado no aspecto político. Mas mesmo assim tem, inegavelmente, uma trajetória, um legado enorme na política e na administração. E numa aliança com o PT, traria mais prejuízos do que vantagens. E assim, a direção nacional reprovaria esse acordo aqui, caso ele possa ser desenvolvido, possa ser discutido entre PSDB e o Partido dos Trabalhadores.